Fala, pessoal, boa noite. A última aula aí desse mini curso, né, de experimental, para vocês experimentarem, ver o quanto é importante a gente estar se atualizando hoje com a medicina endocannabinoide, né? É uma medicina que é nova, praticamente, né? Foi o sistema endocannabinoide, como conversei com vocês, ele foi descoberto há pouco tempo, né? 1990, na ciência, isso é pouco tempo. E é importante hoje a classe médica, o pessoal o profissional da área de saúde, estar ciente o quanto que a cannabis é importante como coadjuvante no tratamento de diversas patologias, né? Então, isso é fundamental para que você tenha uma boa resposta, né? Uma qualidade de vida para os pacientes que estão em tratamento oncológico, estão em tratamento por doença autoimune, né? Porque você melhora a qualidade de vida do paciente. Com uma substância inócua, praticamente, sem efeito colateral nenhum, né? Contraindicação praticamente zero. Claro, tem aquelas restrições, como eu falei com vocês, e quem hoje está aí participando com a gente, que é da área de saúde, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, vai entender durante o curso o quanto os benefícios, né? A gente vai abordar hoje aqui, esses 20 minutinhos com vocês, alguns estudos, né? Algumas doenças, né? Porque são várias outras doenças, né? Então, a cannabis, né, como falei com vocês, tanto faz, ela vai estar tratando, potencializando o efeito. É como se fosse para uma guerra. Você vai com a faca do Rambo com o peito aberto. A chance de você morrer é maior, né? Mas quando você está usando os suplementos, né, a própria cannabis, você está dentro de um tanque de guerra blindado, com colete à prova de bala, com metralhadora, com um avião, com um helicóptero. Então, a importância de você estar ajudando esses pacientes, né, a enfrentar determinado tipo de patologia, isso é fundamental, tá? Então, eu vou começar falando com vocês aqui sobre o autismo, né? Hoje, o autismo é uma primeira opção que você tem que entrar com cannabis, como coadjuvante dos outros, né? Você melhora a qualidade de vida, não só da criança que está usando, mas dos pais, né? Eu sei que hoje tem muito preconceito. Eu tenho um paciente que eu trato dele, ele mora nos Estados Unidos, a criança é autista e tem um espectro autista e síndrome de Down. E o pai com medo, com toda razão, né? A cannabis, e usar sempre o termo cannabis, nunca o outro termo, que a semântica não é tão ideal, né? O paciente já tem um preconceito. Por mais que ele saiba que cannabis é aquela outra palavra, evite usar aquela outra palavra, né? Porque o paciente já fica meio, quando você fala outra palavra, não fica legal. E ele começou, ele falou, vou usar então. De tanto insistir, ele usou. No dia seguinte, ele me ligou, falou, estou impressionado, meu filho, coisas que ele não estava fazendo, está fazendo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Porque acho que todo médico tem esse sonho de resolver o problema dos seus pacientes, aliviar a dor, melhorar a qualidade de vida. Isso, todos os colegas médicos, né, os que se preocupam com seus pacientes, eles vão focar nisso, né? Então, o autismo, a gente sabe que só vem crescendo, uma curva ascendente importante. É multifatorial, né? Não é uma coisa só, mas é importante o tratamento com a cannabis ser um coadjuvante nesse tratamento, né? Aqui no Brasil, a gente está em cerca de 2 milhões, tá? E eles viram que as amostras de cérebro retiradas dessas crianças tinham um caráter inflamatório importante. A gente sabe do ácido fólico na gestação, que é um dos fatores também que causam, né? A gente não pode dar o ácido fólico, e sim o metilfolato. E a cannabis ela é excelente anti-inflamatório. Hoje é considerada uma droga 20 vezes mais anti-inflamatória do que os anti-inflamatórios comuns que tem aí. Então, e fora os outros benefícios. Tá? E a gente tem diversos estudos mostrando a ação, né, dos canabinoides, né, da cannabis inteira, planta, sobre o autismo. A gente sabe que a gente tem que retirar a glúten, a caseína, né, de cuidar da desbiose intestinal, da alimentação, atividade física, suplementar com os outros, né, nutracêuticos, que também são importantes, e a cannabis sempre a primeira escolha, com efeitos colaterais praticamente zero, comparado às drogas, né, porque as drogas hoje que você usa no autismo é com a camisa de força, né, a criança fica ali um zumbi, né? E você dando uma substância praticamente inócua, não tem o que muitos pais confundem, estou dando a cannabis medicinal, meu filho está drogado agora, meu filho virar usuário, não tem nada a ver uma coisa com outra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então a gente tem que parar com esse preconceito, né? Eu não sei quem assistiu a live agora que a gente acabou de fazer com o Fernando Betete, eu falo que o preconceito mata, né? O Papa Gregório
né, ele fez um decreto na Europa, extinguiu todos os gatos relacionados à bruxaria. O que aconteceu? Proliferou os ratos e veio a peste negra. Então, o preconceito mata. Então, os estudos que já estão sendo feitos com o espectro autista, para você entender que não são poucos estudos. Claro, tem muitos estudos in vitro, né, com cobaia, em vivo, mas é que eu falo, mas é uma substância inócua, né, que já é usada 2.700 anos antes de Cristo. Né? A gente tem uma coisa que é praticamente segura. E aí você vê que substâncias novas estão sendo usadas, né, sem tanto estudo. Né? Agora sendo proibida a utilização de determinadas substâncias aqui no Brasil por conta disso. E você vê, e vai só estudo. Né? Trazendo um pouquinho, né, a sargento para o lado da cardiologia, a gente sabe que o canabidiol ele tem uma ação anti-inflamatória, ele atua, né, reequilibrando, né, essa parte você captar energia, você ajuda na lipogênese, você reduz a lipogênese, né? Você tem uma ação também no controle da pressão arterial. Tem paciente meu que está tirando remédio antipertensivo, né? Falou, doutor, minha pressão está ficando baixa, então ótimo, vamos suspender o remédio antipertensivo. Então, quer dizer, olha os benefícios que a gente está trazendo para esse campo. Agora, como a gente não tem, a gente tem uma influência muito negativa em relação a esses estudos científicos, né? E todo mundo quer saber de evidência. Né? Eu falo que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Carl Sagan já falava isso. Né? E será que essas evidências da indústria farmacêutica, né, o próprio Dr. Richard, né, que ganhou o prêmio Nobel, ele falava que a indústria não vai produzir remédio que ajudam, porque não são rentáveis, né? Eles querem produzir remédios caros. E a gente sabe que tem muito nutracêutico, muito da fitoterapia, medicina tradicional chinesa, né, que funcione muito bem, como não só como tratamento, mas como coadjuvante nos tratamentos. Então, na cardiologia também tem alguns estudos, tá? Ajuda muito no choque séptico, no choque cardiogênico, tá? Hemorrágico, né? Porque ele atua na parte do sistema imune. Né? Quem viu a primeira aula, quem está vindo hoje pela primeira vez, as aulas, essas mini aulas vão ficar gravadas lá na plataforma. Dá uma olhadinha sobre o sistema endocannabinoide. Só para resumir aqui, o sistema endocannabinoide ele é o maestro dos outros sistemas. Né? Então, quer dizer, ele estando desequilibrado, que a maioria das pessoas estão hoje com o sistema endocannabinoide desequilibrado, vai desequilibrar todos os outros sistemas. E a gente sabe que esse desequilíbrio vai vir trazendo as doenças. Aí ainda tem o fator genético. Então, se a pessoa tem uma chance, um genzinho lá para uma doença neurológica, o sistema nervoso vai ter desequilíbrio por conta desse desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Então, é muito importante a gente ter essa noção. É importante que a gente leia, pesquise mais, estude mais, né? E não fique só naquele... Porque a gente tem os congressos hoje de medicina, a gente sabe que a maioria, né, quem faz ali com a ajuda da indústria, e vão passar os estudos que eles querem que a gente estude. Mas tem muita coisa por trás disso que está influenciando muito hoje na nossa vida como médico e para os pacientes. Tá? Efeitos na diabetes, né? Você tem ação na parte da diabética, você controla melhor isso, porque você está inflamado, você usa uma substância que é imunomoduladora, né? Que é anti-inflamatória, você vai prevenir as doenças, né, que são causadas por questões, por exemplo, diabetes. A gente sabe que o diabetes, eu brinco, né, que enferruja mais rápido. Então, essas doenças que o paciente diabético tem vão ser evitadas com a utilização dos nutracêuticos associada a cannabis também. Né? Então, no diabetes, ele vai reduzir a insulite, tá? Que é a inflamação no pâncreas, previne a neurodegeneração, prevenindo a retinopatia e cegueira, também previne a dor neuropática e melhora a vasodilatação e a nefropatia. Então, quer dizer, o colega está acompanhando lá com o endócrino, o paciente está acompanhando com o endócrino. Tá? Eu sempre faço contato com os colegas, né? Às vezes eu pego paciente que tem 1, 2 colegas acompanhando. Eu sempre tento fazer o contato com o colega para explicar, para orientar ele, para ele não se preocupar, né, com a ação da cannabis. Não vai interferir, claro, tem sempre uma interação com as outras drogas, mas a gente sempre explica quais são essas interações. Né? Então, é uma coisa que é importante hoje, você que é leigo, que está assistindo, que é a última aula para vocês. Mas terminando o curso, eu vou fazer uma live grande para todo mundo. Então, fiquem tranquilos, vocês vão poder fazer perguntas também depois. Tá?
para você que é leigo, converse com o seu médico, explique para ele, fale, doutor, eu quero ter um tanque de guerra, em vez de só ir com a faca na mão, né? Então, a gente precisa ter informação, pesquisa. Hoje a internet está aberta, eu peço sempre meus pacientes pesquisarem, lerem na internet. Claro, não sair fazendo tudo que a internet diz, porque é perigoso, né? Então, sempre conversar com o seu médico, tá? Pegar todas as orientações, o máximo, informação ajuda muito, tá certo? Então, para você ver, na dor crônica, hoje, você sabe que a utilização de anti-inflamatórios, opioides, você tem um efeito colateral, às vezes, nocivo para esses pacientes. Não é que eu vou tirar todos esses remédios e substituir somente pela cannabis. A retirada é sempre gradual. E tem estudos mostrando que o paciente, nos Estados Unidos, por exemplo, que a utilização do opioide, além de matar bastante, vídeo o caso do Michael Jackson, matar bastante, as pessoas usam direto. E reduziu a utilização de opioides os estados onde começou a introduzir a cannabis. E o que é interessante na dor, que ele vai atuar em todo o circuito da dor, tanto no sistema nervoso central quanto no periférico, e ainda tirar também aquela sensação, aqueles traumas que a pessoa tem, tá? E que a dor causa nisso. E você, na parte da oncologia, a gente sabe que hoje um paciente oncológico, ele tem vários problemas associados com a doença e em relação ao tratamento, né? O tratamento é forte, então ele tem náuseas, vômitos e dor. A dor também influencia muito nesses pacientes. E você usando essas substâncias que são seguras para ser utilizadas junto com esses pacientes, com o tratamento que ele vai fazer como oncologista, isso vai melhorar a qualidade de vida dele. E pacientes que têm caquexia, anorexia, por conta da doença oncológica, você aumenta a ingesta de alimento, né? Mas isso tudo você vai manipular os fitocannabinoides, né? Porque cada um vai agir de uma forma no nosso corpo. Então, para a dor crônica, né? A dor crônica a gente traz o quê? Ansiedade, depressão, né? Insônia. E o cannabis vai atuar nesse sistema também de ansiedade, de depressão. Hoje eu estou tirando antidepressivo de paciente. Então, olha só quanto que é importante. Eu falo que a cannabis hoje é o coringa da carta de baralho, né? Quem joga baralho sabe que o coringa ele faz um monte de coisa. Isso não é nenhuma panaceia ou modismo. Não é. Esse não é modismo que é já usado há 2.700 anos antes de Cristo. E por que todo mundo acha que serve para tudo é o coringa? Porque ela atua no sistema endocannabinoide, né? Que vai atuar em todos os outros sistemas, tá certo? Na oncologia, né? Ela é coadjuvante no tratamento. Então, você sabe que hoje, in vitro, a gente tem os estudos in vitro, né? Você aumenta a apoptose, destruição da célula cancerígena, você diminui a migração dessa célula cancerígena para diminuir metástase, você melhora o vômito, melhora a dor do paciente. Então, olha só quanto que é importante. A gente não está dando um chumbinho para o paciente. A gente está dando uma substância natural, praticamente antiga, usada há bastante tempo, né? A gente sabe que tem relato, o primeiro manual da Merck já tinha cannabis medicinal, mas para onde a medicina está indo? Para onde a medicina quer ir? A gente quer uma medicina que está hoje aí, essa medicina que eu falo, que é rockefelleriana, né? Graças ao Rockefeller, né? Ou a medicina hipocrática. Eu defendo a medicina hipocrática, então vamos defender. E na oncologia, olha a quantidade de estudos que tem na parte de oncologia, é muita coisa. Tudo bem que você tenha, você vai falar, mas eu quero um estudo em vivo, eu quero placebo controlado, randomizado. Tá, mas vamos lá, eu não estou dando chumbinho, certo? É o que eu falo. Quantas vidas elas podem prevenir a morte, melhorar a qualidade? E hoje você vê, e eu falo, sempre quando eu uso alguma substância para os meus pacientes, certo? Eu antes uso, eu mudei minha qualidade de vida, mudei completamente o meu sono melhorou, concentração, disposição. É isso que eu quero para os pacientes aí, ó, quantidade de estudo para oncologia. E não para, tá? Eu botei essa aqui, que é um tema que é importante, a gente está conversando, que hoje é uma doença que só cresce. Opa! Vamos lá, que acho que travou meu slide aqui, Tiago. Também travou aqui. Bom, eu vou falar mais aqui. Travou aqui. Travou não, Mas Fernando. está Tá tranquilo. aparecendo pra gente Não, aqui tá, normal. foi esses aqui, né? Ah, então tá. Essas três, tem mais. Você tem fibromialgia, você tem Alzheimer, Parkinson, você tem epilepsia, né? Uma das substâncias, a gente fala daquele médico irlandês lá na Índia, que
lá no século passado, não tinha nenhuma substância, a criança tendo crise convulsiva uma atrás da outra. Ele foi, deu estado de cannabis, acabou a crise convulsiva. E você vê a quantidade, às vezes, são crianças polimedicadas, né? Que estão tomando inúmeros remédios, remédios, às vezes, pesados, com efeitos colaterais indesejáveis. Para que a gente não abrir mão dessas substâncias? Tá vendo? Então, assim, eu queria muito que vocês refletissem sobre isso, porque você tem o glioma também. Então, é muita coisa. Só que eu falo, por que ela foi criminalizada, né? Porque que antigamente você tinha, né, cannabis na drogaria, usado para asma, né, para dores, insônia. E por que foi retirado? Então, se vocês lerem o contexto histórico, né, o que a gente vai abordar no curso, né, vocês veem que é uma planta que ela serve para a produção de biodiesel, né, para a produção de avião, de carro, de plástico, e um plástico biodegradável, que dura 3, 4, 6 meses no planeta, some, né? Tanto é que ele não pode ser utilizado para coisas que você vai... coisas assim, malas, coisas, porque ele dissolve praticamente. E não passa a toxina desse plástico hoje que a gente usa. Então, não só isso, para o papel. Gutenberg fez a revolução editorial, né? Como falei com vocês na primeira aula, as caravelas de Cabral, tudo precisava da cannabis. Então, a gente tem hoje, para síndrome de Tourette, você tem, eu falo, eu brinco, né? Tinha que estar na água, de tanto benéfico que ela traz. Agora, é claro, a gente tem que avaliar o paciente, o sistema, o terreno biológico de cada paciente. Eu não posso tratar o Beltrano igual o Ciclano, são organismos diferentes. E o sistema endocannabinoide, ele tem a digital, cada um tem a sua digital, cada um tem o seu sistema endocannabinoide e como cada um tem a sua microbiota intestinal. Então, a gente tem essas digitais que vão definir quais doenças a gente vai ter, né? E o professor Dr. Rafael Michula foi o pai, né, dessa medicina, que ele que trouxe de volta, né, mesmo com todos os preconceitos. Ele mesmo falava que a personalidade, isso é uma teoria dele, né? A personalidade de cada pessoa talvez esteja relacionada ao sistema endocannabinoide. E eu falo, isso eu até falei agora na live com o Fernando Betete, que eu falo que os pesquisadores tinham que ver o que a relação intestino e sistema endocannabinoide, que a gente tem um microbioma lá dentro do intestino e o endocannabidioma, que são o quê? São órgãos ali que estão controlando o que a gente absorve, como a gente utiliza os nossos nutrientes. Então, eu tenho certeza que o paciente hoje que tem alteração dessa microbiota intestinal vai levar a um quadro da disbiose intestinal que vai levar ao desequilíbrio do sistema endocannabinoide. Essa é minha teoria. Mas, assim, tudo leva a crer que a raiz de todas as doenças estão aí. O próprio Hipócrates falava, né? A morte começa no intestino. Então, assim, a gente vai estar tendo novos estudos, o PubMed cresceu muito o número de procuras e as pesquisas estão vendo. Essa vai ser, como o professor Siddhartha fala, neurocientista, ele fala que a cannabis medicinal vai ser a mesma... o antibiótico foi que revolucionou a medicina do século XX. E ele fala que a cannabis medicinal vai revolucionar, como o antibiótico revolucionou a medicina do século XX, a medicina do século XXI. Então, hoje, o colega tem que procurar ler, pesquisar, estudar, para poder dar uma melhor qualidade de tratamento para o paciente. E, claro, todo colega que eu recebo paciente de outro colega, eu entro em contato, explico como é que é o tratamento. É importante essa troca. Essa troca é essencial para melhorar não só a qualidade de vida do paciente, mas da chance dele sobreviver. Então, gente, hoje eu vejo pessoas com enxaqueca crônica, né? Aí pinga a gotinha durante a dor, 4, 5 minutos a pessoa já está sem dor. Claro que não vai responder mesmo o trano, mesmo o ciclano. Cada um vai ter uma resposta diferente. Então, não ache que a cannabis vai resolver tudo, mas ela vai ajudar muito a resolução desses problemas. Entendeu? Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos. Hoje foi um pouquinho mais comprimida, porque é muito estudo, é muita doença que a gente pode estar trabalhando nisso, e eu vou estar abordando mais especificamente essas doenças para os profissionais da saúde, falando de dosagem, né, falando das interações, né, os riscos, né, que praticamente são zero, quais pacientes podem usar o óleo full spectrum, o óleo broad spectrum,
né? Isso aí é importante, o colega hoje que vai fazer a prescrição da cannabis entender que isso é muito importante, que vai ter diferenças na utilização desses óleos e cada um vai trazer um benefício diferente, entendeu? Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez você que está aí assistindo a essa mini aula aí, tá? Depois vá lá, procure no nosso site lá na plataforma, faz a inscrição, tenho certeza que vocês não vão se arrepender do curso. O curso vai ser bem produtivo para todos nós. Tá bom, gente? Como sempre, quem quiser tirar alguma dúvida, perguntar, manda aí no chat, tá? Eu vou estar sempre podendo responder todos vocês. E a gente vai, quem é o profissional hoje da saúde que está aí acompanhando, né? Inclusive você, colega médico, aguardo você lá no curso, tá certo? Obrigado aí mais uma vez, fiquem com Deus. E terminando o curso, eu vou fazer uma live em grande para todos vocês aí, principalmente para o público leigo. Tá certo? E depois assiste lá no canal Fernando Betete a live que a gente fez hoje, bem interessante sobre a cannabis, tá certo? Não deixa de seguir lá ele não e ajudar no site do Fernando Betete, que faz um trabalho excelente hoje para o público, principalmente para o público leigo e para o profissional da área de saúde. Tá bom, gente? Obrigado aí mais uma vez pela presença de vocês. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau.